entanto, as entidades e organizações deverão sempre observar, quando de suas ações, as normas expedidas sempre pelo Conselho Nacional de Assistência Social, tá certo? Vamos entender bem isso, vem comigo. Ora, as ações de assistência social originadas pelas entidades, né, fornecidas pelas entidades e organizações que são integrantes do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, eles devem observar normas. São normas padronizadas, expedidas por quem? Pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Vejam, não é porque trata-se de uma entidade ou de uma organização municipal que eles vão observar apenas as normas expedidas pelo município ou pelo Conselho Nacional daquele município. Não. Sejam organizações e entidades do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, eles sempre vão observar vão praticar suas ações com base e observando, portanto, aquilo que está normatizado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Não é o Conselho Estadual, nem o Conselho Municipal, nem tampouco o Conselho do Distrito Federal de Assistência Social. Mas, em qualquer caso, entidades e organizações se basearão nas normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. No entanto, apesar do Conselho Nacional de Assistência Social expedir essas normas que vão direcionar as ações das entidades e das organizações, a União, os estados, o DF e os municípios poderão, como vimos aqui, né, observados os princípios e as diretrizes previstas em lei, eles é que irão fixar a sua própria política nacional de assistência social. Então, tem uma política nacional, tá certo? Existe uma política nacional de assistência social. Sim. Essa, é claro, a política nacional vem da União. Mas, além da política nacional, a União, Estado, DF e municípios, cada um deles irá promover a sua respectiva política de assistência social. Cada estado terá a sua política de assistência social. Cada município terá a sua política de assistência social. E o DF terá a sua também. Assim como a União tem também a sua própria política de assistência social. Tá certo? Então, a política ela é individual. Mas as organizações e entidades vão se basear sempre na normatização expedida por quem? Pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Segue comigo. Muito bem. Ainda sobre as entidades e as organizações de assistência social. O seu funcionamento depende de quê? Bom, depende de uma prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal. Ora, essas entidades e organizações, elas estarão funcionando no âmbito dos municípios. E elas sempre terão que ser aí inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. E no caso do DF, do Distrito Federal, que não tem municípios, lá elas deverão se inscrever no Conselho de Assistência Social do DF. Esses conselhos municipais e do DF, a eles cabe fiscalizar essas entidades, essas organizações e também, né, fiscalizar as organizações, as entidades e as organizações de assistência social. Então vejam, primeiro, o funcionamento das entidades e das organizações de assistência social precisam de inscrição prévia. Onde? No Conselho Municipal de Assistência Social. Como não tem no DF, no caso do DF, não tem município no DF, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Para que serve? Para fiscalizar as entidades e as organizações. Vem comigo. Então, pessoal, não basta simplesmente ser considerada ali uma entidade ou organização vinculada ao SUAS que já pode funcionar. Não. O funcionamento depende de uma condição, né? Dentre outras, mas a condição que eu trouxe aqui, a condição do seu funcionamento é que ela se inscreva. Então, em todos os municípios, todas as entidades e organizações que estão espalhadas pelos municípios deverão se inscrever no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social do município onde estejam funcionando. No caso do Distrito Federal, como não há municípios no Distrito Federal, não pode ser dividido em municípios, então o DF ele vai ter aí as entidades em funcionamento e organizações em funcionamento dentro do DF, as de assistência social, evidentemente, deverão se inscrever no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.
E para que serve essa inscrição nos conselhos municipais ou no conselho do DF, de assistência social? Serve para que possam ser fiscalizados. Esses conselhos municipais e do DF, eles vão fiscalizar as organizações e as entidades de assistência social. Por isso é que lá devem estar inscritos. Tranquilo? Mais informação. Olha só. Ainda sobre normatização, fiscalização e política, olha só. A regulamentação da LOAS, ou seja, a Lei Orgânica da Assistência Social, é uma lei, ela há de ser regulamentada, né, por um decreto em regra. A regulamentação definirá critérios de inscrição e quais são os critérios de funcionamento. Ou seja, a própria lei, a LOAS, ela não trouxe os critérios para a inscrição e nem os critérios para o funcionamento. Deixou isso a cargo de quê? Da regulamentação. Beleza? Além disso, né, a regulamentação da LOAS definirá os critérios de inscrição e funcionamento de quê? Das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado, ou em mais de um estado ou DF. Como assim, professor? Veja, a regulamentação da LOAS, né, ela não a própria LOAS, ela não traz esses critérios de inscrição e funcionamento. Quem trará é a regulamentação. Quando? Em que situação? Quando as entidades elas atuarem em mais de um município. Em qual conselho municipal de assistência social vão se inscrever? Em um dos municípios ou em todos? Não sabemos. Tem que ter a regulamentação, né? A mesma coisa quando eles atuam em mais de um estado, ou até mesmo em um estado ou DF. Então vem comigo, olha só. Se uma entidade e uma organização eles estão apenas atuando em um município, então eles vão se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social do município onde estejam trabalhando. Se eles estão no DF, vão se inscrever no Conselho do DF, né, no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Tranquilo. Mas a questão é, mas se aquelas entidades e aquelas organizações atuarem em 2 ou mais municípios, como é que será a sua inscrição? Fica a cargo de regulamento. Se essas entidades e organizações atuarem em mais de 2 estados, ou em mais de um estado, ou estado DF, por exemplo, como é que será feita essa inscrição? Fica a cargo da regulamentação. Não é a lei, não é LOAS que trouxe. Voltando para a tela. Seguindo. Então, tanto o critério de inscrição, mas não apenas de inscrição, mas de funcionamento, ficará a cargo da regulamentação. No entanto, pessoal, as entidades e organizações de assistência social, ou entidades de assistência social e organizações de assistência social, elas podem, para defender os seus direitos, né, em relação à inscrição e a funcionamento, se houver alguma recusa ou algum problema relacionado à sua inscrição e ao seu funcionamento, elas podem recorrer a quem? Ora, elas podem recorrer ao Conselho Nacional, ao Conselho Estadual, ao próprio Conselho Municipal ou ao próprio Conselho do DF. Então vejam, se houver aí alguma transgressão por parte do Conselho Municipal ou do Conselho do DF, que por alguma razão não permita o funcionamento daquela entidade ou daquela organização, por exemplo, ela pode discordar, falar, puxa vida, eu cumpri os requisitos e não estão me deixando, né, trabalhar. Então vejam, as entidades de assistência social e as organizações de assistência social, elas poderão, em defesa dos seus direitos, recorrer, isso em relação à sua inscrição, ao seu funcionamento, elas poderão recorrer, quando tiverem algum problema com os próprios conselhos municipais ou do DF, recorrer ao próprio conselho municipal, recorrer ao próprio conselho do DF, se for o caso, ou até mesmo subir isso para os conselhos dos estados e para o Conselho Nacional da Assistência Social. Tá bom? Então, se o conselho municipal não permitir, por exemplo, que uma organização ou entidade de assistência social funcione, ela pode recorrer ao próprio Conselho Municipal ou ao Conselho Estadual ou ao Conselho Nacional. É a mesma coisa as organizações. Fechou? Então, vamos voltar para a tela e prosseguir com mais um módulo do nosso curso. Vem comigo. Vamos falar agora, pessoal, em relação a LOAS, as suas ações em cada esfera de governo. Quais são as ações da União, dos estados, do DF, do município? O que cabe a cada uma? Vem comigo, vamos ver, olha só. Seguindo aqui.
As ações nas 3 esferas de governo, quais são as 3 esferas? A União, os estados e DF como segunda esfera e os municípios como terceira, né? As ações nas 3 esferas de governo, na área de assistência social, realizam-se de que forma? De forma articulada. Não é cada um por si, não é a União se vira, DF se vira, Estado se vira, município se vira. Todas elas, nas esferas de governo estadual, federal, estadual e municipal, deverão ocorrer de forma articulada. Essa é a palavra-chave que vocês devem memorizar. Articulada. Opa, cortou ali. Articulada. Muito bem. E aí, vamos lá. A coordenação e as normas gerais cabem a quem? Gravem isso. Coordenação e normas gerais cabe sempre à esfera federal. Não cabe a coordenação e as normas gerais, na coordenação geral, né? E as normas gerais não cabe à esfera estadual nem municipal, cabe sempre à esfera federal. Já a coordenação dos programas e a execução dos programas, vejam, essa coordenação aqui de baixo não é igual a essa coordenação de cima. Essa coordenação de cima é geral. Essa coordenação de baixo é coordenação de programa e não geral. E também execução de programa. A coordenação de programa e a execução de programa não cabe à esfera federal. A esfera federal cabe à coordenação geral e às normas gerais. Já a coordenação de programa e a execução de programa, ou seja, aquela operacional, cabe aos estados, ao DF e aos municípios. Claro que em suas respectivas esferas, né? O que é de cada estado cabe a coordenação e execução do programa de cada estado ao seu respectivo estado, do DF ao próprio DF e de cada município ao seu respectivo município. Então, ficou fácil aqui, vem comigo. As 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, deverão atuar em relação à assistência social de forma articulada, tá certo? As ações serão articuladas. Além disso, quais são as ações que competem à esfera federal? A coordenação, e entendam por coordenação como coordenação geral, e também a produção de normas gerais para padronizar. Já a parte de coordenação de programas e a da execução de programas, ou seja, a parte operacional ali de programas, de coordenação do programa e execução do programa, elas não cabem à União. Elas cabem aos respectivos estados, aos respectivos municípios e, se for o caso, ao Distrito Federal. Beleza? Simples assim. Vamos seguir. Vamos falar agora especificamente quais são as competências da União. O que compete nesse processo todo à União? Nesse processo todo de assistência social, evidentemente. Olha só. Compete à União. Não é apenas esse slide. Continua nos próximos slides. Então são várias situações. Ó, temos 4 aqui. Mais aqui, mais uma subdividida. Depois temos mais um slide de União. Temos 3 slides aqui falando de todas as competências da União no âmbito da assistência social. Então vamos lá. Compete à União. Primeiro, responder pela concessão e pela manutenção do BPC da LOAS, que é o benefício de prestação continuada, definido no artigo 203 da Constituição Federal, que é nada mais nada menos do que o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é gerido inclusive pelo INSS. Apesar de ser um benefício assistencial, o INSS é que concede. Muito bem. Então, compete à União a concessão e a manutenção desse benefício. Perfeito. E atualmente faz por meio do INSS, que é uma autarquia federal, portanto ligada à União. Seguindo, cabe à União cofinanciar, né? Ou seja, mandando dinheiro, por meio de transferência automática. A transferência de dinheiro ela é automática, né? Cofinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão, ou seja, mandar dinheiro para aprimorar a gestão, para aprimorar os serviços, para aprimorar os programas e para aprimorar os projetos de assistência social em âmbito nacional, ou seja, o país todo. Então, vai cofinanciar por meio de transferência de dinheiro este aprimoramento de gestão. Então, vamos marcar aqui, ó. Aprimoramento de gestão. Opa, deixa eu apagar aqui.
Vamos apagar. Prontinho. Aprimoramento de gestão. O quê? Os serviços, os programas, os projetos de assistência social. Né? Não só, na verdade, eu vou apagar esse aprimoramento de gestão aqui. Por quê? Porque ele faz parte também do todo ali. Ó. Então, olha só. Aprimoramento vai cofinanciar, é a palavra-chave. Ó. Cofinanciar aprimoramento de gestão, né? Serviços, programas, projetos no âmbito nacional. Mais uma competência da União. Atender, mas não sozinho, em conjunto com os demais, com os estados, DF e municípios, as ações assistenciais em caráter de emergência. Ora, se ocorreu uma emergência, é óbvio que compete à União atender em conjunto com o estado, DF e município, claro. Né? Seguindo, realizar o monitoramento, monitorar e realizar também a avaliação da política de assistência social e assessorar os estados, DF e municípios para o seu desenvolvimento. Ou seja, a União vai monitorar e avaliar para ver se estão fazendo corretamente nos âmbitos estaduais, municipais, do DF, aquilo que deveriam fazer em relação à assistência. E também assessorar estado, DF e município para que desenvolvam cada vez mais os seus programas, projetos, benefícios e serviços de assistência social. Vem comigo. Já vimos 4 competências da União no âmbito da assistência social. Fácil de memorizar por quê? Vejam, conceder o BPC-LOAS, quem concede é o INSS, que é uma autarquia federal, portanto, competência União. Fechou? Segundo caso, cofinanciar, mandar dinheiro. Quem mais manda dinheiro é a União. Então fica claro que cofinanciar, né, aprimoramento de gestão, serviços, projetos, programas, benefícios, tudo é, claro, a União é a principal cofinanciadora, é quem mais manda dinheiro para tudo isso. Terceira competência da União, atender situações emergenciais. É claro, pessoal, se surgir uma emergência, é claro que a União, junto com os estados, com o DF, com o município, ou com quem quer que tenha aí acionado a emergência, ela deve atender em conjunto. Claro, a União não vai falar se vira, a União vai atender em conjunto sempre que houver uma emergência. E a quarta competência desse slide fala sobre monitorar e avaliar. A União não manda dinheiro e fecha os olhos, ela manda dinheiro, mas ela monitora para ver o que está sendo feito, ela avalia o que está sendo feito, por óbvio, se você manda dinheiro, você tem que monitorar e avaliar, senão o dinheiro some, né? Monitora e avalia o quê? As políticas de assistência social, dos estados, do DF, dos municípios, também ajuda, assessora os estados, o DF e os municípios para desenvolver cada vez mais os seus programas assistenciais. Mas tem mais, vamos continuar. Olha só, temos aqui ainda a competência da União, olha só. Também compete à União. Ela vai apoiar financeiramente, estamos falando novamente aqui de dinheiro, ó. A União vai apoiar financeiramente quem? A União. Né? Estamos falando de competência da União, por óbvio. A União apoiará financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada, ou seja, ela vai mandar dinheiro para que cada vez mais a gestão descentralizada, ou seja, a gestão no âmbito dos estados, do DF e dos municípios, relacionados a serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, sejam o quê? Aprimorados. Então é dinheiro para quê? Para aprimorar a gestão, tá certo? E isso se dá de que forma? Por meio de um índice chamado Índice de Gestão Descentralizada, chama IGD. É um índice de gestão descentralizada do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E é por meio desse índice, né, que será feito aí um aprimoramento da gestão descentralizada, tá bom? Para a utilização nos estados, nos municípios e no DF. Destinado a quê? Ora, destinado, além de outras ações, a essas 3 que eu vou mencionar abaixo. Vejam, para que serve este IGD, esse Índice de Gestão Descentralizada? Ora, é para medir quais são os estados, DF e municípios que estão com os melhores índices
e com os piores índices de gestão? Conforme segue, olha só. Primeiro, esse IGD serve para quê? Para medir os resultados da gestão. Que gestão? Descentralizada, dos estados, DF e municípios, né? Mede os resultados da gestão descentralizada dos SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal ou distrital em relação à sua implementação, em relação à sua execução e também em relação ao monitoramento. De quê? Dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como articulação intersetorial. Então vejam, esse IGD, primeiro, ele serve para medir resultados. Ele vai medir resultado com base em quê? Na atuação dos gestores em relação à implementação, execução e monitoramento do pacote todo que a gente conhece, que é serviço, programa, projeto e benefício. Fechou? E também a sua articulação intersetorial. Também serve este IGD, esse Índice de Gestão Descentralizada, para incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do DF. Ou seja, pelo índice vai haver um incentivo para que os respectivos gestores, né, eles queiram cada vez mais mostrar índices de qualidade no seu serviço. Então, ele incentiva a obtenção de resultados de qualidade. Pois bem, e por fim, esse IGD é ele que vai calcular o montante de recursos que vão ser repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão. O que significa isso? Quanto maior e melhor o IGD, mais dinheiro. Quanto menor e pior o IGD, menos dinheiro. Tá certo? Então vem comigo. Então nós sabemos que a União, ela, dentre as suas competências, é apoiar financeiramente o aprimoramento da gestão dos estados, do DF e do município. Só que para apoiar financeiramente este aprimoramento de gestão, foi criado o IGD, o Índice de Gestão Descentralizada, que é o índice que mede a gestão dos estados, do DF e dos municípios em relação aos programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais. Pois bem, o que esse IGD tem por finalidade de fazer? Primeiro, medir os resultados. Vai medir os resultados dessa gestão. Segundo, vai incentivar uma melhora nos resultados. E terceiro, vai calcular com base nesses resultados o quanto de recursos deve ser destinado a cada estado, DF e a cada município. Tranquilo? Vamos seguir. Muito bem. Então, medir resultados, incentivar e calcular os recursos que serão repassados. E vamos agora para o último slide das competências dos estados, da União. Então, ainda sobre competência da União, as últimas 3 competências da União, né? Vamos lá, seguindo aqui. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, que serão aferidos na forma do regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Sabemos que a União, ela vai transferir recursos, mas é preciso que o ente federado, que são os estados, o DF ou os municípios, prestem contas desses recursos. No entanto, olha o que diz aqui a LOAS, né? O resultado alcançado, ele já serve como prestação de contas. Ou seja, os resultados falam por si. Não precisa mostrar para onde foi o dinheiro, basta mostrar os resultados que foram obtidos com aqueles recursos. Perfeito? Seguindo. As transferências para o apoio da gestão descentralizada, ou seja, a transferência para apoiar a gestão dos estados, do DF e do município, adotarão a sistemática, como já vimos, de IGD, Índice de Gestão Descentralizada. Mas eles vão usar qual IGD? O IGD do Bolsa Família, ó. E serão efetivados por meio de procedimentos integrados daquele índice. Ou seja, vão usar o IGD do Bolsa Família como um critério, uma sistemática para a transferência de recursos, tá certo? E, por fim, para fins de fortalecimento dos conselhos de assistência social dos estados, dos conselhos de assistência social dos municípios e dos conselhos de assistência social do DF, né, um percentual
dos recursos transferidos deverá necessariamente ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional aos respectivos conselhos, que são colegiados, de forma fixada pelo Ministério da Cidadania, sendo vedada, proibida a utilização para pagamento de pessoal efetivo dos conselhos e também não pode pagar pessoal efetivo e também gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do DF. Não pode, tá bom? Então, os recursos transferidos deverão, parte deles, ser destinados ao apoio técnico e operacional dos respectivos conselhos. Vem comigo. Então vejam, o primeiro item aqui fala que os resultados alcançados por cada um dos estados, pelo DF e por cada um dos municípios, eles serão aferidos, como dispuser o regulamento, mas eles já servirão como uma prestação de contas. Não precisará cada estado, cada município e o DF prestar contas dos recursos que receberam, que não seja pelos resultados de suas ações. Então, os resultados alcançados, diz a LOAS, servirão como prestação de cursos, prestação de contas dos recursos que serão transferidos. Segundo, as transferências para a gestão descentralizada, ou seja, a transferência que serão realizadas para a gestão dos estados, do DF, dos municípios em relação ao seu sistema de saúde, eles usarão aquele IGD, nós já sabemos, o Índice de Gestão Descentralizada. Mas a LOAS diz que eles podem utilizar o Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família. Tranquilo? E por fim, pessoal, para fortalecer os conselhos estaduais de assistência social, os conselhos municipais de assistência social, também os conselhos do DF de assistência social, sabe o que vai acontecer? Parte dos recursos transferidos deverão ser destinados a apoio técnico e operacional aos respectivos conselhos, que são colegiados, tá bom? Não é para todos os recursos irem só para as atividades fim. Não. Parte dos recursos transferidos deverão ser destinados, sim, aos respectivos conselhos estaduais, municipais e do DF, para o apoio técnico e para o apoio operacional. O que não pode fazer com dinheiro? Não pode pagar pessoal efetivo ou gratificações de qualquer servidor público estadual, municipal ou do DF. Tranquilo? Fechou? Vamos seguir mais um bocadinho. Vem comigo, estamos quase acabando. Olha, vamos seguir aqui, olha só. Vamos falar agora da competência dos estados. Então, competência dos estados agora. Competência dos estados, nós temos esse slide e esse segundo slide. São 2 slides, a gente mata a competência dos estados. Então vamos comigo, olha só. Segue comigo aqui na tela, vamos lá. Competência dos estados. A competência dos estados diz o seguinte: compete aos estados, primeiro, destinar recursos financeiros aos municípios. Então vejam, o recurso vem de cima para baixo. A União destina aos estados e aos municípios, os estados aos municípios, perfeito? A título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais. Os benefícios eventuais, estudaremos ele na sequência. Os benefícios eventuais, os estados devem destinar recursos para participar do pagamento de benefícios eventuais feito pelos municípios, que são prestados aos cidadãos e às famílias, em virtude de quais situações? Em que situações são pagos os benefícios eventuais? Em caso de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Ora, no nascimento é um benefício eventual, na morte é um benefício eventual, situações de vulnerabilidade temporária é eventual e calamidade pública também não é para sempre, é eventual, tá certo? Mediante critérios estabelecidos por quem? Ora, se estamos falando de competência do Estado, então é critério estabelecido pelos próprios conselhos estaduais. Na sequência, também cabe aos estados cofinanciar, também por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Então vejam, a União também transfere de forma automática para o aprimoramento disso tudo. E os estados também o farão. Só que os estados o farão para o âmbito regional e local.
transferência automática para a gestão de serviços, programas, projetos, aprimoramento da gestão, serviços, programas e projetos regionais e locais. E por fim, aqui nesse slide, compete aos estados atender, junto com os municípios, as ações assistenciais em caráter de emergência. Vejam só comigo, corre aqui. Lembram que nós falamos que a União vai auxiliar os estados, o DF e os municípios em situações de emergência? Já os estados somente auxiliarão quem está abaixo deles, que são os municípios. A União auxilia todos. Os estados auxiliarão os municípios em caráter de emergência. Tranquilo? Fechou? Vamos seguir para o próximo slide, que trata das competências dos estados. Olha só. A competência dos estados compete aos estados estimular e apoiar tecnicamente e também financeiramente as associações e os consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Então vejam, além de estimular, também deve apoiar tecnicamente e financeiramente. 3 coisas, ó: estimular, apoiar tecnicamente e apoiar financeiramente. Quem? As associações e os consórcios municipais. Perfeito? Na prestação de serviços de assistência social. Também compete aos estados, e é dele que estamos falando, né? Prestar serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. Então vejam, às vezes, por questões de custo ou ausência de demanda para o município, o estado pode prestar esses serviços regionalmente, incluindo vários municípios. Perfeito? De forma descentralizada. E seguindo, também compete aos estados monitorar, por óbvio, e avaliar, por óbvio, a política de assistência social e também assessorar os municípios para o desenvolvimento desta política. Então vejam, vou marcar aqui: monitoramento, avaliação e assessoramento. Tá certo? Então vamos lá. Da mesma forma que a União tem que monitorar, avaliar e assessorar, os estados também. Eles monitoram, eles avaliam e eles assessoram os municípios. A União, ela assessora os estados, o DF e os municípios. Já o estado só assessora os seus municípios. Tranquilo? Bem, pessoal, são estas as competências no âmbito da assistência social para os estados. Já vimos as competências da União, já vimos as competências dos estados, agora vamos ver as competências dos municípios e do DF, que são comuns. O município e o DF, eles se encontram aqui no mesmo rol de competências. Então vem comigo para a tela e vamos finalizar com a competência do Distrito Federal. Olha só. Competência dos municípios e do Distrito Federal. São, então, 2 slides também com esta competência. Compete aos municípios e ao DF. Tá bom? Claro que o DF em relação ao seu território e o município em relação ao seu, né? Vamos lá. Compete tanto aos municípios, cada um deles, quanto ao Distrito Federal. Destinar recursos financeiros, não estamos falando de dinheiro aqui também. Destinar recursos financeiros para quê? Para custeio do pagamento dos benefícios eventuais. Não é só o Estado que manda dinheiro para o cofinanciamento. Os municípios e o DF também custeiam esses benefícios eventuais. Que nós já sabemos quais são, né? Opa. Benefícios eventuais aqui, ó. Prestados aos cidadãos e às famílias, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Por isso é que são benefícios eventuais. Mediante critérios, agora, no caso da competência do Estado, os critérios eram definidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Já aqui para os municípios e DF, quem vai estabelecer os critérios é o Conselho de Assistência Social do município, nos respectivos municípios, e do DF no Distrito Federal. Tranquilo? Quem efetua pagamento, dinheiro aqui também, ó, de auxílio natalidade e funeral, o município
e o DF. Quem executa os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parceria com organizações da sociedade civil? São os municípios e o Distrito Federal. Quem que deve atender às ações assistenciais em caráter de emergência? É claro que, além do apoio da União e dos estados, o próprio município e DF também deve atender a estas ações assistenciais. Tranquilo? Então vejam, nesse primeiro slide da competência dos municípios e do DF, eles devem destinar recursos também, além daqueles que os estados já mandaram, eles devem, no caso do DF não, né, mas no caso dos municípios, além daqueles que os estados já remeteram em cofinanciamento, eles também, municípios junto com o DF também, devem financiar os benefícios eventuais nas situações que nós mencionamos, né, para cidadãos e famílias, em caso de nascimento, morte, em caso de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Tranquilo? Só que os critérios para este financiamento devem, no caso dos municípios, devem estar previstos aí, devem ser definidos, estabelecidos os seus critérios pelos conselhos municipais de assistência social. E no caso do DF, pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Além disso, quem paga auxílio natalidade e funeral, como município, e no caso do DF, o DF. Projetos de enfrentamento da pobreza, inclusive fazendo parcerias com a sociedade civil, os municípios e o DF. E por fim, quando há ações de emergência, além da ajuda que os municípios recebem da União e do Estado, ele próprio, assim como o DF, devem agir também contra essa emergência, para combater essa emergência. Então também compete a eles. E para fechar o assunto, vem comigo para a tela. Olha só. Compete também aos municípios e ao DF, de forma derradeira, para encerrar o assunto de competência, prestar serviços assistenciais de atividades continuadas que visem o quê? Melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos em lei. Pois bem, então prestar serviços assistenciais de atividade continuada. Para quê? Para melhorar a vida da população, né? Voltando às ações, para quê? Para as necessidades básicas. Além disso, deverão os municípios e o DF cofinanciar, ou seja, financiar em conjunto o aprimoramento da própria gestão, dos próprios serviços, dos próprios programas e dos próprios projetos de assistência social no âmbito local, no âmbito do seu próprio município ou no âmbito do DF, tá certo? E, por fim, realizar o seu próprio monitoramento e a sua própria avaliação da política de assistência social. Então, não tem segredo, né? Eles vão prestar atividades continuadas para a melhoria da vida da população, focado até mesmo nas suas necessidades básicas. Eles vão cofinanciar o aprimoramento da sua gestão. Por que cofinanciar? Porque a União vai mandar dinheiro para ajudar com o aprimoramento da sua gestão. Os estados vão mandar dinheiro para os municípios para aprimorar a sua gestão. No caso do DF, a União também vai mandar dinheiro para aprimorar a sua gestão. Só que eles próprios também devem cofinanciar, colocar dinheiro para aprimorar a sua própria gestão. E, por fim, eles não apenas serão monitorados pela União e pelos estados, né, no caso dos municípios, e no caso do DF vai ser monitorado pela União, mas não apenas monitorado por quem está acima, mas deverão fazer seu próprio monitoramento, a sua própria avaliação da sua política de assistência social. E com isso, nós finalizamos aqui as competências da União, dos estados, do DF e dos municípios no âmbito da assistência social. Tem que memorizar para a prova? Tem que memorizar para a prova, tá certo? E com isso nós finalizamos esse assunto, mas o estudo da Lei Orgânica da Assistência Social continua. Portanto, nos encontramos no próximo módulo. Até lá!